Olá, tudo bem com você? Sou Elaine Cat, aqui do canal Gente Cristã. Eu gostaria de te ajudar a servir a se encontrar como um cristão de excelência, porque às vezes nós temos dificuldades de entender quem somos no meio cristão, não é verdade? Às vezes temos diferentes objetivos, diferentes escolhas, metas, métodos e achamos que estamos no caminho errado. Às vezes somos mais cristãos que muitos crentes, como diz um pastor que conheço, ou mais crentes que cristãos. O fato é que, como realmente saber se estamos bem com Jesus? A Bíblia diz que muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Por que será que Jesus disse isso? Em Mateus 22, ele conta sobre a parábola das bodas. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para a boda, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos e com este a ordem dizendo: chamem os convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois, os cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando aos seus serviços, os maltrataram aqueles que estavam sendo enviados a chamar, a convidar para um banquete, e até mesmo mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas, para os caminhos, e convide para as bodas, quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou aos seus serventes: amarre ele dos pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali ele verá o choro e o ranger dos dentes. Jesus nos ensina através de palavras intrigantes, verbos difíceis, parábolas, mas aquele que nele crer não pereça, será salvo, e nesse intermédio entenderá todas as suas palavras. Isto significa que Jesus chamou os seus judeus, o seu povo, em primeiro lugar, mas eles não o quiseram. Eles esperavam que Deus viesse com uma espada na mão, e até hoje eles esperam isso. Jesus então chamou os rebanhos de outros apriscos, os gentios, eu, você, os gregos, eu e você que não é judeu, como qualquer outra pessoa. E quem é o escolhido ou não? Você é uma pessoa preocupada em ouvir aquilo que vem de Deus? Você quer aprender mais? Você está na igreja de Cristo? Você gosta dos seus amigos e dos cristãos? Então você é chamado para ser a noiva de Cristo, como a parábola das bodas diz. E se você ama, então receba o seu chamado como noiva. Noiva é a igreja, é a convocação, é o convite. Você pode participar de um banquete ou ser um convidado ilustre. É possível recusar um chamado? Sim, os judeus recusaram o chamado de Deus e o chamaram ainda de maldito, pregando-o na cruz.
Tem aqueles que são chamados, mas não recebem, jogam o convite no lixo, não se adequam à igreja, são banidos. Muitos ainda matam a igreja com sua língua, dizendo que ela não é a igreja verdadeira. Isso não quer dizer que você não serve de forma organizada ou que não entende o chamado. Qual é a veste nupcial? A veste de Cristo, a veste limpa. Não continue no pecado. Entregar sua vida é ir para com Deus. Não queira mudar a igreja, não queira mudar os amigos e os modelos de igreja, mas receba o dom de Jesus. Buscando o dom, você poderá pedir a Deus. Então, quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que foram escolhidos desde o ventre da mãe, aqueles que foram escolhidos para ser santos e irrepreensíveis, como diz em Efésios 1:4. Somente estes constituirão a comitiva dos redimidos quando Cristo retornar em glória. Então todos serão profetas e escolhidos. A escolha eterna de Deus garante que eles responderão sinceramente ao chamado. Se você vive a palavra como Deus diz que devemos viver, então você é chamado e escolhido. Se você sim é um escolhido, então você não tem que provar dele, você o conhece porque você foi chamado desde o ventre. Mas se você tem dúvidas ainda, então prove de Deus. Diz o Senhor na palavra que tenhamos que fazer prova. Faça prova de Deus. Peça com o coração aberto e veja se Deus falará ou não contigo. Paulo fala deste chamado interno em 1 Coríntios 1:24. Essa é a obra salvadora e eficaz do Espírito de Cristo, em conjunto com o chamado exterior do Evangelho. O chamado interior você sente no coração, e o chamado externo é a Bíblia, a palavra, o Evangelho. É Ele quem nos anima para a conversão dos pecados pela vida em amor, fé, cura e saúde em Cristo Jesus. Da santidade ao amor. O chamado externo é aquilo que você lê, a palavra. E somente os eleitos irão no tempo de Deus receber o chamado interno. Eu sou uma escolhida, o meu chamado interno já o recebi. E te convido a receber este chamado. Eu sou uma mensageira de Deus. A palavra diz que você é livre para aceitar ou não o chamado para servir. Todos servem a Deus com suas profissões, mas segundo a Cristo, devemos comunicar a Ele o nosso corpo para sermos salvos do diabo. A ideia é: vem para a casa de Deus e Deus te aliviará das dores, as vaidades mundanas que te cercam e te atrapalham. Ele ajudará você a ter alívio. Viver sem Cristo é muito mais conflitante do que sem Ele. Eu sou Elaine Cat. Se você gostou, você aperta o inscrever, você dá um joinha e você receba o amor de Cristo sempre que precisar, aí quando você tocar o seu sininho. Deus te abençoe grandiosamente e venha participar das bodas de Cristo Jesus. Beijos!